estudar agora o livro de Esther. Um livro muito interessante, um livro de alto teor histórico, mas que vai tratar sobre o poder de Deus para livrar o seu povo. Vamos ver nessa imagem exatamente o momento que nós estamos estudando, o período chamado exílio. Então, o povo de Israel começou com seu reino unido com Saul, Davi e Salomão, passou a ser um reino dividido em 931, o reino do norte que foi destruído pelos assírios em 722, e o reino de Judá, que foi mais longo, e destruído pelos babilônicos em 586, cumprindo a palavra de Jeremias, iniciando o cativeiro babilônico, que depois teve o domínio persa, pois Ciro, no ano 539, conquistou toda a Babilônia e expandiu. Depois dele veio o domínio grego em 336 com Alexandre o Grande. Depois nós vamos ver a história de Israel, o reino Hasmoneu, um reino de judeus, que se levantaram contra os gregos, expulsaram os gregos. Então, durante praticamente um século, os judeus voltaram ao poder em Israel. E depois vem o domínio romano, e aí começa o Novo Testamento. O momento que nós vamos falar agora é sobre o domínio persa, até porque Esther foi uma rainha persa também. Ela era de origem judaica, mas ela se casou com um rei persa. Vamos ver agora a linha do tempo dos reis persas. Então, estamos no domínio persa, que começou com Ciro o Grande em 559, conquistou a Babilônia em 539, nós falamos sobre isso na história de Daniel, Daniel que participou tanto da Babilônia como da Pérsia, e o primeiro retorno com Zorobabel aconteceu também nessa época. Daí veio Cambises, Dário, e esse é o momento, Assuero, 485 a 464. Nesse reinado aparece Esther, em 478. Depois vem Artaxerxes, que era o filho de Assuero, com outra rainha, claro. Um reinado onde vai retornar o povo com Esdras para Jerusalém, o segundo retorno, e o terceiro retorno com Neemias em 444. Daí vão vir um monte de Artaxerxes, reis inferiores, até vir Dário, que foi o último imperador persa. Daí Alexandre o Grande vai conquistar todo o império. Vamos ver que império era esse nesse mapa, um império gigantesco, que foi maior do que o Oriente Médio propriamente dito, pois avançou para a Ásia, até a região da Índia, conquistou o Egito, que já é região da África, e chegou até a incomodar a Grécia. Por um tempo, trouxe muito dano para a Pérsia. Inclusive, foi o pai de Assuero que começou as guerras, chamadas guerras médicas. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. As guerras contra contra os gregos, dos persas contra os gregos. Muito bem. Bom, Esther significa estrela, ou até estrela da manhã, e é um nome persa. É um nome que faz referência à deusa que era adorada na Babilônia, chamada Ishtar. Então, você vê a palavra parecida, Ishtar, Esther. Então, esse foi o nome que Esther recebeu, o nome babilônico, o nome persa dela. Porque o nome original dela era Hadassa, que é um tipo de arbusto, murta, que significa, nós já vamos falar sobre isso. O ponto é que essa Esther, ela vai ser uma figura muito importante dentro de um contexto político na história de Israel. Sendo rainha, ela era uma figura política. E o tema central do seu livro será o cuidado de Deus com o seu povo, com o povo judeu. Lembrando que é o único livro da Bíblia que não fala a palavra Deus, ou Yahvé, ou Jeová. Nossa, então por que está na Bíblia? Como é que este livro faz parte do conjunto sagrado dos livros? É porque que, por mais que não fale diretamente a palavra Deus, nós vemos Deus agindo no livro. E também há estudiosos que acreditam que não mencionaram o nome diretamente de Deus, ou por ser um livro que foi traduzido do persa para o hebraico, ou para o aramaico, que era a língua comum da época. Então, poderia-se dizer que esse é o motivo. Então, não mencionariam o nome Jeová, seria um livro puramente histórico. Ou então é porque, realmente, para proteger esse conteúdo, no momento em que havia um domínio persa, um domínio ímpio, achou-se conveniente não mencionar diretamente o nome de Deus.
mas nós vemos práticas para Deus. O jejum, por exemplo, ela fala para jejuar por 3 dias. Jejuar para quem? Jejuar para fazer regime? Obviamente é jejuar e orar para o favor de Deus. Então nós vamos ver sim a interferência divina todo o tempo no livro de Esther. Bom, sobre o nosso estudo, vale lembrar que já ocorrera o primeiro retorno do povo judeu da Pérsia para Jerusalém. Então, nós estamos falando aí de um período que é por volta do ano 480 a.C. O primeiro retorno que aconteceu foi no ano 538. Então nós estamos falando aí mais ou menos de uns 60 anos, em que o momento que conta a história de Esther, 60 anos antes, o povo judeu já tinha voltado uma parte do povo para Jerusalém, por volta de 50 mil pessoas no comando de Zorobabel, que foi isso que nós estudamos no livro de Ageu e no livro de Zacarias. Então veja no mapa como foi esse retorno. Eles saíram da região da Babilônia e eles foram em direção a Jerusalém, sempre caminhando assim, né, linear, né, todo o caminho ali do rio Eufrates, e já falamos o motivo, né? Eles acabavam fazendo esse caminho mais longo em vez de ir em linha reta, porque se eles fossem em linha reta, eles iam enfrentar um deserto terrível, o deserto da região da Jordânia. Então eles faziam esse caminho beirando o rio Eufrates, porque era um caminho mais leve, com águas, assim, mais simples. Mas era uma caminhada relativamente longa. E daí vem o ponto crítico do livro de Esther. Por quê? A vontade de Deus, e nós vemos isso pela palavra de Ezequiel principalmente, que o povo voltasse para Jerusalém, que o povo não ficasse ali na Pérsia. Mas alguns falaram, não, tá bom demais, vamos ficar aqui, já fiz o meu puxadinho aqui, já estou com a minha casa, porque eles não tinham a condição de um escravo, mas de um cativo. Então eles eram, vamos dizer assim, um pouquinho livres para ter um comércio, para trabalhar ali mesmo numa condição de dependência dos persas. Então estava um pouco confortável para os judeus. Por isso que somente 50 mil voltaram para Jerusalém. Nós estamos falando que na Babilônia levou mais de 200 mil para a Babilônia. Fora que eles ali tiveram filhos, se desenvolveram, cresceram. Então, você vê que pouca gente que realmente voltou para Jerusalém. E Esther, junto com o seu primo ou tio, né, que acabou sendo um tio por ser mais velho, Mordecai, faz parte de um contingente, né, majoritário que preferiu ficar ali na Pérsia. Vou ficar aqui, tá bom demais, para que ir para Jerusalém, não tem necessidade. Enfim, a princípio essa não era a vontade de Deus, mas a gente sabe que aqui veremos sempre, como no Novo Testamento, também no Antigo Testamento, a manifestação da graça de Deus. Obviamente, no Novo Testamento é que há a plenitude da graça, mas nós vemos em algumas figuras no Antigo Testamento a graça do Senhor se manifestando. Ainda que Esther e Mordecai não estivessem 100% na vontade de Deus, porque eles deveriam estar em Jerusalém, a graça de Deus vai se manifestar através da vida deles, porque eles serão um instrumento para que em todo o Império Persa, inclusive Jerusalém, os judeus não fossem exterminados. Então o resumo desse livro é esse. Nós vamos ter Esther e Mordecai como instrumentos de Deus para interferir dentro do palácio do persa, do rei Assuero, para que aquela lei que ele fez não se cumprisse, de extermínio dos judeus. E nós vamos ver como isso será importante para o futuro, principalmente para o Novo Testamento. Vamos ver agora uma tabela relacionando os 5 principais personagens do livro de Esther. Começando, é claro, pela própria Esther, ela que era filha de Abiail. Abiail, então ele era da tribo de Benjamim. Olha como vai ser interessante isso. Ela não era judia, ela era da tribo de Benjamim e estava ali junto com os judeus. Interessantíssimo. Mordecai era um primo de Esther, porque
porque na verdade o pai de Esther era tio de Mordecai, mas acaba falando que é tio porque provavelmente ele era mais velho e ele cuidou de Esther desde a sua infância. Vasti é a terceira personagem, ela é rainha e esposa do rei Assuero, a primeira rainha, uma mulher muito bonita, mas não se sabe exatamente qual povo ela pertence, qual é a origem dela, talvez propriamente persa. Assuero, que era o imperador da Pérsia naquele momento, filho de Dário, também chamado de Xerxes, e Amã, que vai ser o grande inimigo dos judeus. Ele era descendente de Agag, guarde esse nome, nós vamos falar mais sobre isso, e ele era o primeiro ministro da Pérsia, ele era o segundo homem mais importante de um império de 127 províncias, que ia desde a Índia até o Egito, Etiópia e começando a invasão da Grécia. Veja agora também nessa tabela, de forma resumida, os capítulos de Esther. Então, o capítulo 1 ao 2 vai falar de como Esther tornou-se rainha em lugar de Vasti. Capítulos 3 a 4, a preparação da armadilha de Amã contra o povo judeu. Os capítulos 5 a 8, o triunfo de Mordecai sobre Amã. Também Esther, é claro, mas na verdade Esther foi direcionada por Mordecai. E os últimos capítulos, o triunfo de Israel sobre os seus inimigos. Então a história do livro de Esther é uma história de mais ou menos 10 anos. Do ano 483, exatamente, porque é um livro com muita precisão nas datas, até o ano 473. Então, lembrando que a história de Esther acontece 30 anos antes da história de Neemias, que será o assunto das próximas aulas. Vamos falar muito de Esdras e também vamos falar de Neemias. E foi muito importante essa figura de Esther como rainha, como uma figura política, porque ela vai trazer um prestígio muito importante para os judeus para viabilizar a futura obra de Esdras e de Neemias. Isto é realmente incrível, ela com certeza influenciou, porque Assuero morreu muito cedo, ela acabou assumindo uma posição de rainha-mãe junto com o filho Artaxerxes, esse que era o rei no momento de Esdras e também de Neemias. Perfeito? Bom, são muitos nomes, muitas informações, mas vamos falar agora de cada um dos personagens. Então a história começa falando desse tal rei Assuero, também chamado de Xerxes, né? O nome mais comum era Xerxes pelos historiadores gregos. Enfim, Xerxes, ele foi sem dúvida um grande adversário dos gregos, porque ele herdou uma campanha de guerra do seu pai. O pai dele chamava Dário, Dário I. Não confunda com Dário de Daniel. O Dário de Daniel era um rei medo. O Dário, pai de Xerxes, era outro Dário. Então é interessante porque esse Dário ele expandiu o reino e começou a avançar em direção à Grécia. Só que ele não vai ser bem sucedido, pois ele vai perder e vai morrer em uma batalha chamada Maratona. Para nós deixarmos um pouco mais simples, vamos usar um exemplo das imagens de um filme muito moderno, contemporâneo, e que conta a história destas batalhas chamadas batalhas médicas entre os persas, médicas que dá alusão à Média, né, a origem dos persas, contra os gregos, os persas invadindo o território grego. Então veja algumas imagens, filme muito conhecido de 2007, e depois o segundo filme, 2014, 300, né? É um filme muito interessante, que conta, no primeiro filme, a luta chamada Batalha das Termópilas, do rei espartano Leônidas contra Xerxes, o rei Assuero. Esse rei que vai ser constante a batalha, e o próximo filme que nós vamos falar também da mesma série, que é a Ascensão do Império, vai ser uma outra batalha, que é a batalha chamada de Salamina. Então essas imagens que você está vendo, era a Batalha das Termópilas. Aí você vai ver o tal do Xerxes, retratado aqui. É claro que não era assim, né? Os persas eram barbudos, cabeludos, com roupa colorida, não era careca como tal Rodrigo Santoro aí, não. Mas foi a forma de criar aí, né, o romance em cima da história. Então, quem era Xerxes? Nada mais do que o Rodrigo Santoro aí no filme. E nós vemos esse segundo filme, que já é a batalha chamada Batalha de Salamina. Batalha decisiva e uma grande derrota
para Assuero, ou Xerxes, né? Assuero vai perder aí, vai embora, porque ele viu que não dava mais para continuar, ele teve muita perda em seu exército. Bom, a primeira batalha das Termópilas, 300 homens com mais alguns milhares, já tinha dado uma surra nos persas, essa aí então, batalha naval, não tinha como, né? Ganhar dos gregos na batalha naval é óbvio que não iria acontecer. Enfim, você entendeu agora quem era esse Assuero. Então, quando Assuero vai expulsar Vasti, nós vamos contar essa história, ele estava para ir nesta campanha de guerra. Quando ele volta da batalha que começa a história de Esther, propriamente dita. Então, deu a perceber que Assuero voltou mais humilde, né? Voltou mais cabisbaixo, derrotado, porque todas as batalhas, praticamente, ele teve derrota. Veja aí nesse mapa, a região da Grécia e da Ásia Menor, que foram as principais batalhas naquele momento, as batalhas, né, a guerra médica. Então ele teve muitas derrotas aí do lado da Ásia Menor. Depois, em Maratona, o pai dele teve a derrota. Em Termópilas, ainda que ele venceu a batalha, ele teve muitas baixas. E a batalha de Salamina, que foi ali, ó, perto de Atenas, foi a batalha definitiva para Assuero ir embora, voltar para casa derrotado, mesmo que ele tivesse um exército com centenas de milhares de soldados de tantos povos, não foram suficientes esses soldados para vencer os gregos. Pois é, os gregos já estavam mais avançados na arte da guerra, principalmente na tecnologia, né, da forja das armas, enfim, dos barcos, a batalha naval e assim por diante. Bom, vamos entender então a história de Esther. Como é que essa tal de Vasti caiu? Então vamos ler a primeira passagem. Vamos lá, Esther capítulo 1. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou que introduzissem a presença do rei e a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então a história começa com um grande banquete daqueles assim de ostentação, porque ele fez para todos os seus príncipes, para todos os governadores das províncias, e fez um banquete para o povo. Então imagine, dias e dias de festa, de bagunça, todo mundo bêbado, orgia, porque o negócio era pesado, eles eram ímpios. E aí o que acontece? O rei bebaço, com todos os seus governadores e conselheiros bêbados, ele fala assim: traga Vasti, para eu exibi-la para eles. Alguns estudiosos acreditam que ele, inclusive, forçou ela a vir nua, o que, é claro, constrangeu a moça, não é? Porque ela era extremamente bonita e o desejo dele era que ela estivesse ali apenas com a coroa, se exibindo e falando para eles: olha aí como Vasti é lindíssima, para causar aquela inveja mesmo, aquela ostentação, né? Não se sabe se ela foi nua ou não, mas o ponto-chave da história é que ela se negou. Ela desobedeceu, falou: eu não vou. Para quê? Eu não sou objeto, você não vai ficar me exibindo para eles. E aí o que acontece? Enfurecido. Ele ficou assim, extremamente irritado, de um jeito que não dá nem para descrever. Como pode? Eu sou o rei. E era o auge do Império Persa. Ainda que o pai dele tivesse sido morto na Batalha de Maratona, Assuero estava no auge. Então aqueles banquetes, tudo aquilo, comemorações em virtude do seu poder. E literalmente, a forma como o rei era tratado na Pérsia e nesses impérios é como se ele fosse um deus na terra. Então ele realmente achava que ele era Deus, que ele podia fazer o que ele quisesse, ele era dono de tudo, ele era dono de todos os impérios e assim por diante. E aí o negócio vai ficar mais complicado ainda. Ele busca todos os seus conselheiros e ele pergunta: e agora? Eu estou enfurecido, o que nós vamos fazer? E o conselho foi o seguinte: olha, rei, faz uma lei de que todas as mulheres, elas têm que se apresentar e honrar os seus maridos, e expulsa Vasti do palácio. Ele rapidamente
executa isso. E aí eles propõem como que um concurso. Não temos aqui a Miss Brasil, mas a Miss Pérsia. Achar a mulher mais bonita, virgem, assim, uma mulher excepcional para ser a nova rainha no lugar de Vasti. Olha que Vasti era a mulher mais bela de todo o império. Será que vão conseguir achar essa mulher? Daí entra o cara, e o nome dele é Mordecai. Mordecai, que era um primo e tido como tio de Esther, ele estava ali ouvindo toda a história, um concurso, ele sabia que Esther, a sua prima, sobrinha, entre aspas, era lindíssima. Ele falou, por que não tentar? Por que não arriscar? Lembrando que a palavra Mordecai era uma palavra também babilônica, então significava uma referência a Marduk, que era o deus protetor da Babilônia. Isso para você entender o quê? Os judeus estavam morando ali na Pérsia, mas já estavam com alguns hábitos da cultura persa, tanto que o nome de Mordecai era um nome de referência babilônica que foi conquistada pela Pérsia. Pois é, já estamos falando de uma geração que nasceu ali na Babilônia. Mordecai começa a falar, preparar Esther, fala, olha Esther, vai lá, se prepara, porque é uma grande chance, você pode ser um instrumento de Deus, olha, eu não sei, mas é uma grande oportunidade. E ali no capítulo 2 conta essa história, ficou um ano se preparando, com ungüentos, com banhos, com todo cuidado, com todo o tratamento de pele, de estética, com a formação necessária para ser uma rainha, conhecimento, tudo da cultura persa ela recebe e ela ganha o tal do concurso e se torna a nova rainha da Pérsia. Mas ali havia um objetivo de Deus. E começa pela descoberta de Mordecai, porque Mordecai sempre ficava ali na porta do palácio, só tentando ouvir o que estava rolando. Lembrando que ninguém nem imaginava que ele era o primo de Esther. Porque ele falou, Esther, eles não podem nem imaginar que você é judia e que você tem alguma relação comigo, pelo amor de Deus. Porque na cabeça do rei ela era persa. Na cabeça do rei, imagina, ela vai ser do povo judeu? Então, houve toda ali uma estratégia de Mordecai para que ela alcançasse essa posição. E ele ali, na porta do palácio, descobre uma conspiração, vamos colocar assim, de 2 eunucos, homens que trabalhavam ali com o rei. E ele vai falar para Esther, Esther, é o seguinte, eu fiquei sabendo, vai acontecer, está aqui todas as informações, as provas, ela conta para o rei e o rei executa estes homens. Interessante porque isso vai dar prestígio no futuro para Mordecai, porque isso vai ser escrito no livro das crônicas dos persas que a denúncia de Mordecai salvou o grande rei Assuero. Então imagine, Mordecai já estava com uma visibilidade, Esther, rainha, uma visibilidade tremenda, e Deus já estava ali no negócio. Só que, lá dentro do palácio estava a principal afronta dos judeus. Um homem chamado Amã, ele era o primeiro-ministro, o segundo homem mais poderoso do império, de extrema confiança do rei Assuero. E esse homem, ele tinha uma origem muito interessante, era a origem amalequita. Para piorar a situação, Mordecai já estava ligado que esse cara era de um povo inimigo de Israel. E todos no palácio, e também fora do palácio, se ajoelhavam diante de Amã em reverência, todos menos Mordecai. E aí vai dar a bagunça, porque Mordecai não se ajoelhava, ele não reconhecia Amã como autoridade, e aí vai causar um problema para o povo judeu, porque Amã vai ficar extremamente irritado pela atitude do judeu Mordecai e cria um plano para manipular o rei a fazer um decreto para que todo o povo judeu seja exterminado. Nós sabemos que historicamente o povo judeu é uma cultura muito própria, não tem nenhuma outra cultura que possa assim ser parecida com os judeus, né? Eles são realmente únicos. E eles já eram conhecidos em outros impérios por se revoltarem, se rebelarem constantemente
por autoridades de outras nações. Então ele vai usar isso para falar para o rei, olha, tem um povo, não falou o nome do povo, é um povo terrível, um povo rebelde, um povo que precisa ser exterminado, porque eles estão dando trabalho em todas as províncias da Pérsia. E aí acontece, o rei faz uma lei falando que todos os judeus serão exterminados em todo o Império Persa. Imagine, todos os judeus sumiriam do mapa. E pior, segundo a tradição persa, o que era anelado, o que era selado pelo rei como lei, não poderia ser revogado, ninguém poderia mudar aquela lei. Agora, por que aconteceu isso? Porque lá no passado havia uma habilitação do primeiro rei de Israel para aquela situação ainda acontecer contra os judeus. Vocês se lembram do rei Saul? Pois é, Deus tinha dado uma ordem para Saul, para exterminar os amalequitas. Por quê? Porque havia uma promessa que os amalequitas deveriam ser exterminados, porque eles, de forma traiçoeira, eles tentaram matar os judeus quando eles ainda estavam no deserto. Quando os israelitas estavam indo conquistar a terra prometida, os amalequitas, de forma traiçoeira, atacaram os hebreus por trás. Exterminaram inocentes. E Deus falou, os amalequitas sumirão do mapa pelo que eles fizeram contra os hebreus. Só que Saul não obedeceu. Vamos ver no mapa? Quem eram esses tais amalequitas? Eles ficavam ali no sul de Israel. Está vendo onde está Jerusalém? Então, quando o povo estava vindo em direção à terra prometida pela região de Amon e Moabe, eles foram atacados traiçoeiramente por esses amalequitas. E agora vem o mistério do livro de Esther, porque Amã era descendente de Agag, o rei amalequita que Saul poupou. Samuel, é claro, matou depois. Só que ali houve tempo para que a família de Agag se refugiasse. Por isso que existia Amã, porque os amalequitas não foram devidamente exterminados. Agora vem um mistério maior ainda da história de Esther. O mal veio de Saul, que era da tribo de Benjamim, que era filho de Quis. Da onde viria o desligar dessa maldição? Da onde viria o livramento? Conforme fala a palavra, aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça. E olha só, Mordecai era descendente de Simei, que era filho de Quis, vamos dizer assim, como que um parente direto e próximo de Saul. Olha que impressionante, o mal veio por Saul e da mesma família viria a salvação, o desligar daquela maldição. Por isso que o livro de Esther é um livro interessantíssimo, por esses detalhes, por essas revelações. Bom, continuando, Mordecai, ele então vai falar com Esther. Esther, você está aí, Deus te colocou e é agora que você tem que agir. Mas eu não posso, disse Esther, ir diante do rei sem a autorização dele, sem ele chamar. Não interessa, você tem que ir, porque você precisa defender o teu povo, você precisa falar para o rei não exterminar os judeus. E aí vem a prática importante, o jejum. Ela fala para ele, olha, você vai fazer um jejum com todo o povo por 3 dias. E eu vou diante do rei oferecer um banquete. Ou vai dar certo, ou eu vou morrer. Mas eu vou tentar, eu vou lutar pelo meu povo. Olha a importância de ter figuras políticas que temem a Deus. Nós vemos um cenário de tanta desgraça, de tanta corrupção, de tantas pessoas que se dizem temer a Deus e no fundo não temem, mas nós precisamos sim de políticos tementes a Deus sérios para defenderem o povo. E nós vemos aqui a rainha Esther colocada naquele momento para quê? Para interferir a favor do povo. Aí na sequência vem o capítulo 5. Após os 3 dias de jejum, nós temos o primeiro banquete. E nesse primeiro banquete, porque ela conseguiu a graça do rei, o rei falou, tudo bem, não vou te matar, você veio na minha presença, vamos participar do banquete que você está oferecendo. Fez um banquete como nada estivesse acontecendo. E ela fez o banquete para o rei e para Amã. Até então Amã
falou assim, bom, a rainha está me honrando, então não tem problema nenhum, né? E Amã nem imaginava que Mordecai era parente de Esther também. Então para ele estava tudo certo, era fingir como se nada tivesse acontecendo. Daí vem o capítulo 6. O capítulo 6 é muito interessante, porque o rei não conseguia dormir depois desse banquete, Deus incomodando ele. Ele foi pegar as crônicas da Pérsia e descobre que o homem que o salvou foi Mordecai, aquele judeu que ficava na porta do palácio. E aí ele fala, vamos honrá-lo. E ele chega para Amã como se não quisesse nada, o que você faria para honrá-lo? Olha, eu colocaria ele num grande cavalo, eu colocaria ele com roupas reais, e eu colocaria alguém de muita importância à frente falando, é isso que o rei quer fazer a quem ele quer honrar. Aí o rei disse para Amã, então faça isso com Mordecai. Ixi! Mordecai já tinha feito uma forca para Amã, já estava armando um plano para destruir os judeus e de repente tem que publicamente honrar Mordecai. Já era um anúncio, uma profecia que até a família de Amã entende que os judeus iriam prevalecer e eles seriam livrados daquela sentença. E é o que vai acontecer. Chega então o segundo banquete. Esther, ela faz o primeiro banquete para alegrar o rei fala, o que você quer? Até metade do reino eu te dou. Não, eu quero um segundo banquete. Quando vem o segundo banquete, depois que honrou Mordecai, ela fala, bom, é o seguinte, eu sou judia, Mordecai é o meu primo, você acabou de honrá-lo, olha como foi importante Deus providenciar a honra de Mordecai, o rei na hora já casou uma coisa com outra, poxa, ele que me livrou, eu poderia estar morto hoje, e há uma lei que o Senhor fez para destruir todo o meu povo. E eu não posso aqui ficar parada, eu vim aqui interferir. Mas quem quer esse mal contra você, Esther? Como assim? É esse tal de Amã, esse teu primeiro-ministro, que te manipulou para você fazer essa lei. E aí já era, né? Literalmente, como fala a gíria, a casa caiu para Amã. Amã acaba sendo enforcado na forca que ele preparou para Mordecai. E vem então o grande livramento. O rei vai fazer uma lei para que a outra lei, que não poderia ser mudada, não tivesse mais efeito. Vamos ler. Vamos lá, Esther capítulo 8. Escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e que com o seu anel se selam, não se podem revogar. A carta que determinava a proclamação do edito em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Então, Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Muito bem, então ele fez uma lei dando autorização para os judeus se defenderem e era uma forma de anular outra lei que não poderia ser revogada. Então havia uma lei anterior que era para os judeus serem exterminados e a outra lei falando, vocês podem pegar em armas, usar tudo o que for necessário para resistir a qualquer inimigo que porventura venha atacá-los. Pois bem, daí capítulo 9, o Pur, que é uma palavra de lançar sorte, se transforma em Purim. A transformação da sorte. Daí vai dar origem a uma festa muito famosa em comemoração à resistência dos judeus contra os seus inimigos. Vamos ver mais sobre esta festa. A festa do Purim aconteceu em todo o dia 14 do mês de Adar, 12º mês do calendário judaico, em comemoração ao grande livramento da destruição que o povo teria pelo decreto do rei Assuero. A festa de Purim é caracterizada pela recitação pública do livro de Esther por 2 vezes, distribuição de comida e dinheiro aos pobres, troca de presentes. Outros costumes incluem o uso de máscaras e fantasias e comemoração pública. Muito legal, essa é a festa do Purim, a transformação da sorte. Também, nesse dia, eles comem um doce muito interessante, que é apelidado em português de orelha de Amã. Então, é um triangulinho recheado, que eles comem a orelha do tal do Amã que foi enforcado. Você está vendo aí no vídeo, né?
peça de comemoração. Agora, encerrando a nossa aula, vale para nós refletirmos o quanto Esther é importante para o Novo Testamento. Por quê? Sem dúvida, pelo fato de ela estar ali, ela deve, com certeza, ter influenciado os reis persas a serem favoráveis aos judeus na reconstrução por parte de Esdras e por parte de Neemias, pois eram todos contemporâneos. E tem mais. Esther e Mordecai acabaram assumindo uma posição, ele como primeiro-ministro no lugar de Amã, porque ele foi honrado, como a mente judaica influenciando o império, e ela como o coração do rei, o coração influenciando aquele império. Isso seria essencial, porque se o povo judeu fosse exterminado, nós não teríamos a vinda de Jesus Cristo, o Salvador deste mundo. Então, se houvesse o extermínio judaico, não haveria a salvação, o povo escolhido por Deus. Porque viria desse povo de Israel, por todas as profecias que nós vimos antes, o Messias. Então, ela foi o escudo para que essas profecias se cumprissem, porque viria de Israel Jesus Cristo, o Messias. Tá certo? Muito bem, vamos então à revisão da nossa aula. Na aula de hoje, estudamos o livro de Esther, a história do grande livramento da destruição dos judeus na Pérsia, por um decreto do rei persa Assuero, manipulado por Ramá, um descendente dos amalequitas e inimigos de Israel. Esther tornou-se rainha em lugar de Vasti, plano bem projetado por Mordecai, e ela foi um instrumento de Deus para interferir diante do rei, contrariamente à lei. Ramã acabou enforcado e Mordecai tornou-se primeiro-ministro, motivo de comemoração até os dias de hoje da festa do Purim. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.